Ok. Então, a gente vai entrar num assunto novo, no sentido de que tudo que foi feito até agora, a gente viu, ok? Sistemas com uma substância única, uma única substância, ok? Então, a gente viu as propriedades de uma substância pura, a primeira lei da termodinâmica para uma substância pura, etc., etc., ok? E agora a gente vai ver o problema da mistura de gases, ok? Que vai, obviamente, usar todos esses conceitos que a gente viu antes, ok? Então, vamos passar agora, como eu falei, ok? Ao estudo de misturas de substâncias puras. Por enquanto a gente fala de gases, mas, bom, tem coisas que são gerais, ok? Então, a gente tem uma mistura de N componentes, ok? Eu vou mostrar aqui esse desenho, ele é muito claro. Você tem seu sistema, ok? Que é, normalmente eu faço em vermelho, então esse aqui, seu sistema, delimita essa linha, desculpa, preta em negrito, ela delimita o seu sistema, e esse sistema está composto, ok? Ele tem N componentes, ok? Componente 5, então a gente tem N igual a 5, esse aqui é o número de componentes, ok? Que estão nesses sistemas. E aí, cada componente, ou seja, cada substância, ela é caracterizada por uma massa, então uma massa M5 do componente 5, e um número de mole N5, ok, do componente 5, mesma coisa para 4, mesma, etc., etc., todos eles. E a mistura também vai ser caracterizada pela massa total, pelo número de mole total, e então tem um número de componentes, ok? Então, o que a gente tem que definir as coisas, é muito intuitivo, ok? Mas a massa total vai ser a soma, desculpa, das massas, ok? Então, você vai somar a massa do primeiro componente, segundo, etc. Ou seja, é somatório sobre I, ok? De I igual a 1 até N, ok? I igual a 1 a N, que tem N componentes, ok? Então, massa MI, ok? Onde MI é a massa de componente I na mistura, ok? E o número total de mol também, a gente vai dizer que é a soma, ok? De I igual a 1 a N, ok? Do número de mols, ok? Então, obviamente, vocês vão ter mols de componentes de substâncias diferentes, ok? Mas no que diz respeito à mistura, ela tem um número de mol, que é a soma do número de mol de cada substância, ok? Então, reescrevi aqui. E aí a gente vai definir outras coisas. A gente vai definir agora a composição, né? Então, a composição, obviamente, a gente pode deduzir a partir desses dados, da massa ou do número de mol. Então, a gente pode descrever a composição em uma base mássica, ok? Ou seja, em termos de massa fracional dos diversos componentes. Então, a gente vai definir. Esse aqui tem um cuidado, porque dependendo do livro, ele pode ter um nome diferente, ok? Então, a gente vai definir a fração mássica, ok? Da substância I na mistura, ok? Então, vai ser a razão entre a massa dessa substância I sobre a massa total, ok? Então, a gente verifica, como uma fração fracional, o somatório sobre todos, ok? Todas as substâncias, ok, que estão na mistura do CI. Aí você escreve o que é a definição de CI é a razão das massas, MI sobre M total, somatório dos MI sobre M total, e essa aqui é a própria definição, ok, de M total, ok? Então, vai dar 1, ok, ou seja, 100%, tá certo? Tu peux y aller? Oui. Não. E aí a gente pode também fazer a análise, ok, da composição da mistura numa base molar, ok? Em termos da fração molar, que a gente chama aqui de YI, que é a fração molar da substância I na mistura,
E aí a gente faz a relação do número de mol. O número de mol da substância I dividido pelo número de mol total. E também é fracional, então a gente espera que a soma sobre todas as substâncias, ok, seja igual a 1, seja 100%, ok? Então, lembrando aqui todas essas definições, essas são bem simples, mas tem que saber, ok? Sempre aplicar elas. E aí, dependendo do problema, a gente pode ter uma composição na base molar e pode ser muito prático deduzir dessa composição na base molar a composição na base mássica, ok? Então, como é que faz isso aqui? Você escreve que CI, que é a fração mássica da substância I, eu queria saber, ok? Qual é o valor de YI, tá certo? Então, você escreve a definição, ok, desse CI. Você, aqui é só escrever a definição de M. Eu não sei se eu acho que tinha isso aqui. Pronto, é uma coisa que eu não falei, mas que é óbvio. A massa, porque aqui também não introduzi essa grandeza aqui, que é a massa molecular, ok? Isso é importante, ok? MI é a massa molecular do componente I, ok? Então, a gente tem que a massa total, a massa em quilograma, ok? É o número de mol vezes a massa de cada mol. Isso aqui é tranquilo, né? A definição, então, a gente tem essa relação entre a massa, o número de mol e a massa molecular. Então, a gente escreve aqui que a massa é Ni minúsculo M maiúsculo I, ok? Sobre a massa da mistura, a massa é a soma dos MI, então a soma, ok? Aqui tem um índice diferente, porque aqui você vai pegar todo mundo, inclusive essa substância aí, ok? E aí você divide, ok? Pela mesma coisa aqui, pelo número de mol da mistura, no numerador e no denominador, e você vai chegar a essa relação aqui. Então, se você conhece o CI, ok? E aí, obviamente, você tem que conhecer, você sabe qual é a substância, então você sabe qual é a massa molar, ok? E aí você vai calcular aqui, em geral, você tem a massa da mistura, né? Então, você é capaz de, então você tem Y, você deduz aqui YI em função de CI, ok? E aqui a mesma coisa, só que é o contrário, partindo de uma base mássica, ok? Você obtém, aqui tem pontos, né? Partindo da base molar, você chega à base mássica, ok? Você é capaz de deduzir CI conhecendo Y e conhecendo tudo, né? Você tem que saber qual é a composição do seu. Eu não falei das unidades, porque deve estar escrito aqui. Na verdade, C e Y são adimensionais, porque são relações. A massa molar, ela está em gramas por, dependendo das tabelas, né? Mas a dimensão é de massa por mol, ok? E tem que ter cuidado justamente, porque às vezes se grama por mol. E aí dá quilograma por quilomol, ok? Pronto, então tendo definido, ok? Essas duas mudanças de base, ok? Passando aqui da base mássica para a base molar, da base molar para a base mássica, a gente agora vai definir, ok? Grandezas que são relevantes para a mistura, ok? Então, que são esses. Que é que a massa da mistura, ok? Então, a gente já diz que é a soma das massas, ok? É óbvio. E aí, essa massa aqui, você escreve a massa da substância I, você escreve ela como o número de mol dessa substância I vezes a massa molar, ok? E aí você... Então, aqui é a análise que você conhece, né? Alguém quer dizer alguma coisa? Você pode fechar seu microfone no ar, por favor? Um minuto, estou aqui.
Ok, eu podia fechar eu mesmo, mas... Ok. Já fechei, professora, desculpa. Não, tudo bem. O problema é que eu não sei como tirar esse aqui agora. Pronto. Ok, então, vocês têm... Ok, vocês estão entendendo aqui que aqui você tem a composição, né, detalhada, e aqui você está introduzindo, ok? Essa daqui a gente já introduziu, é o número de mol da mistura, e aqui a gente vai falar de uma massa molar da mistura. Então, de uma certa maneira, é uma massa molar média, né? O número de mol total, ok? Vezes essa massa da mistura. Então, vocês podem ver que a massa molar da mistura, ok? É igual à massa da mistura, ok? Sobre o número de mol da mistura, tá certo? Então, obviamente que essa aqui não está em tabelas, vai depender completamente, ok? Desse conjunto de dados, ok? Que caracterizam a composição. Então, você tem o conjunto de CI, ou seja, na base mássica, ou o conjunto de YI, que é na base molar, ok? Então, vocês têm aqui que a massa molar é a soma, ok? De YI, MI, tá certo? Então, você tem... Aí, conhecemos aqui a massa molar, ok? O número de mol da mistura, que é a soma dos NIs, ok? E a massa da mistura, ok? Que é a soma das massas, ok? Ok, então está tudo resumido aqui. Aqui, passando de uma base para outra, ok? Tem aqui um exemplo, ok? Que é do Borgnac, e aí você tem... É um exemplo. Então, ele está resolvido no livro, a rigor, ok? Então, vocês fazem uma tabela para então, é uma mistura de gás, ok? Então, você tem 12% de CO2, 4% de N2, 2% de óxido de carbono, ok? E a gente quer saber... Então, esse aqui é o quê? Esse aqui é dito que é o que tem que saber, né? Então, é a composição molar. Então, aqui a gente tem que... Não é ainda YI, mas se eu colocar aqui YI, você vai ter 0,12, ok? Ou seja, Y. Aqui você vai ter 0,04, ok? Aqui você vai ter 0,82 e aqui você vai ter 0,02, ok? Então, você tem o Y. E aí você quer saber, ok? O C. Eu vou colocar aqui porque, eventualmente, eu vou precisar de mais coisas, ok? Então, o C na base mássica, ok? Então, do que você precisa, então tem que escrever aqui que C, I, é igual, então vocês podem pegar aqui o CI, ok? Vai ser o YI, MI, YI, sobre a soma dos YI, MI. Né? Desculpa, só vou chamar de uma maneira diferente. Soma dos YJ, eu mudo o índice aqui, porque o I é para essas substâncias, e aqui vai ser todas elas, ok? Então, para calcular o CI nessa base, precisa de quê? Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é a massa molar, ok? M, ok? Então, aqui a gente vai pegar nas tabelas, ok? Infelizmente, eu não coloquei aqui. Então, por exemplo, o CO2, qual é a massa molar? A massa molar vai ser C é 12 ou é 16. 32 mais 12, 44, né? O 2 é 32. N2, N é o que? É 14, né? Eu acho. CO é 12 mais 16. 12 mais 16 é 28 também, né? E aí, uma vez que a gente tem MI, a gente vai calcular, a gente pode calcular YI, MI, né?
Aí você calcula aqui, ok? Então, eu acho que eu fiz em algum lugar, mas então aqui vocês têm. Eu vou começar, mas eu não vou fazer tudo, né? 0,12 vezes 44. Então é 5,8. 5,8 o quê? Aí a gente tem que colocar a unidade aqui, depois você coloca aqui. A gente vai ter 32. Então você coloca aqui também. 32. 0,4. 1,8. Vinte e dois, 96. E aqui 0,56, ok? Então, esse aqui vai ser, é grama por mol, a gente vai colocar quilograma por quilomol, ok? Ok, o C vou colocar, será que já posso fazer esse aqui? Então, eu tenho esse aqui para cada um, tá certo? Então, eu tenho, por exemplo, para o CO2, ok? Então, eu tenho que C, CO2, é igual a YMI, que é 5,8 dividido por o somatório. Então, a gente tem que fazer o somatório aqui. Ok? Aí soma, vou pegar minha calculadora porque achei. Noventa e seis mais 30,6. Aí eu tenho que verificar, porque bom, eu não tenho tempo de verificar, normalmente eu verifico tudo. O que a gente pode verificar é que aqui, por exemplo, dá 1, né? Então, 2 e 4, 6, mais 4 dá 10. 2, 10. Ok? E aqui a gente tem 1. Ok? Então, aqui dá 1. E quando a gente vai encontrar aqui o CI, então a gente tem que encontrar 1 também. Ok? Então, aqui a gente vai somar esses daqui. Então, vai ser sobre o somatório 30,6 quilograma por quilograma, ok? Aí vai ser igual acho que não era exatamente isso o resultado. Tem que verificar, ok? 0,19, ok? Então, em massa, ok? Ele tem um coeficiente aqui, 0,19. Certamente, se eu fizer aqui, eu vou encontrar 1, porque o que eu estou duvidando desse resultado aqui. Então, vejam aqui, mas tem que ir. Esse resultado aqui, Como? esse resultado de 30,6 está certo. Tá Só ok? somou direitinho. Tá ok. Tá bom, então. Ok, então tem que fazer esse também, tudo. E aí você obtém, então essa aqui certamente você vai obter que é 1, ok? E a gente quer saber a massa molecular, ok? Da mistura, ok? Então, a massa molecular. A gente só sabe aqui, a gente sabe a composição, mas não sabe a massa total nem nada. Então, a gente pode determinar a massa molecular, mas a gente não pode determinar o número de mol, nem a massa, né? Então, a massa molecular, deixa eu colocar aqui uma página. Ok? Que é M mistura. Ok? Então, M mistura, lembram? A gente definiu ela aqui.
é a soma, ok, dos y. Então, na verdade, a gente já determina. É a soma. 30,6, né? Ok, bom, essa aqui só para ilustrar, mas também para dar uma certa ideia do que é bom fazer tabelas, porque rapidamente, ok, vocês vão ter misturas de vários gases e é bom organizar os dados, ok, para não procurar onde é que eu coloquei essa aqui, onde é que eu coloquei. Então, as tabelas realmente elas ajudam a entender, ok? Então, a gente tem aqui uma ilustração, ok? Eu fiz essa aqui depois. Engraçado, né? Então, é uma mistura de dois gases, ok? Então, a gente tem um gás que é A, um gás que é B, ok? E a gente mede, então, quais são as grandezas que a gente pode medir, ok? Mistura de dois gases, ok? Ali. Então, o que se pode medir, ok? Mede-se, pode se medir, ok? De novo, a pressão, a temperatura, ok? Você tem uma medidor de pressão, ok? Um termômetro, vocês podem medir o volume específico, vocês podem medir a massa, etc, etc, ok? E aí, essa aqui, acho que eu vou fazer essa aqui depois, tá faltando slides aqui. Então, depois eu volto sobre essa aqui. Essa aqui, a gente vai falar a gente vai falar de pressão parcial, né? Então, quais são as pressões? Então, você mede aqui a pressão da mistura, e aí como seria a pressão do gás A e a pressão do gás B. A gente normalmente vai tratar esses gases como gases ideais, então, para cada gás, a gente vai ter a relação de estado, né, entre a pressão, o volume específico e a temperatura, e aí a pressão vai ser do gás e o volume específico também, ok? Então, como relacionar isso com uma mistura, ok? Então, eu vou passar aqui, porque a gente tem aqui, a gente vai precisar, por exemplo, calcular a variação de entropia, ok, da nossa mistura. Isso aqui tá. Ok, só para lembrar aqui para uma substância pura e depois eu volto, né? Então, essa aqui é uma revisãozinha, ok? Então, a primeira lei, ok? Para um processo reversível, ok? Então, você tem a relação entre a troca de calor e a variação de entropia. O trabalho, esse aqui é um trabalho de fronteira móvel, né? PDV, você muda o volume do seu sistema. A gente tem a definição da entalpia, ok? E aquelas equações de Gibbs que a gente deduziu a partir de todas essas relações, ok? Então, TdS, que tem duas expressões, e a gente vai usar elas muito, porque dependendo dos dados que a gente tem, ok? Então, U vai ser STDS igual a DU mais PDV, ok? U, DH menos VDP, ok? E a gente tem aqui a mesma coisa, ok? Com as grandezas específicas, ok? Então, para o gás ideal, ok? A gente viu também, ok, antes, que é volume constante, ok? Uma troca de calor a volume constante, ok? A gente viu que para um gás ideal é DU, ok? Porque a volume constante você não tem, ok?
isso é igual a zero, então ΔQ é igual a du. E aí a gente relaciona essa troca de calor com a massa da substância, a variação de temperatura, e o coeficiente de proporcionalidade é o calor específico a volume constante, que é uma propriedade do sistema, ok? A gente viu isso na última aula. Todas essas relações entre propriedades, ok? Essa aqui é uma propriedade, ok? Ok? U também, ok? E a temperatura também, né? A pressão constante, então, se você fizer a pressão constante aqui, dP é zero, então fica melhor usar a entalpia, ok? Então, vocês têm que ΔP, ΔQ, a pressão constante, ok, é igual a dH, e a gente dessa vez fala do calor específico. A pressão constante, ok? Então, só relembrar que o CV, então, vai ser igual a du sobre dt, a volume constante, e Cp vai ser dH sobre dt, a pressão constante, ok? Então, para um gás ideal, a gente tem que depende pouco da pressão, ok? E aí, U é uma função da pressão, H é da temperatura, desculpa. H é uma função da temperatura, ok? Então, C, V0 vai ser du sobre dt, a volume constante. E aí, a diferença aqui é que a gente não coloca aquele D redondinho, parcial, derivada parcial, porque parcial é se depender de duas variáveis. Aqui ele só depende de uma, porque só depende da temperatura, depende muito pouco da pressão. Então, CV0, esse zero é para dizer que é gás ideal, CP0, porque é gás ideal. dH sobre dt é volume constante. Não, aqui acho que é a pressão constante, né? Aqui está errado. Aqui é a pressão constante. Ok, então a gente escreve tudo isso, a gente já calculou. Mas só para lembrar a vocês, ok, que a partir desse aqui, vocês têm muitas expressões, mas, na verdade, tem poucas que vocês devem saber. Então, essas duas equações de Gibbs, né? Essa com a energia interna, essa com a entalpia, para uma substância pura, né? E a gente vai ver o que faz com uma substância, uma mistura, né? Então, para um gás ideal, a gente viu isso aqui. Então, quando a gente vai procurar calcular uma variação de entropia, que vai ser importante depois, então ds, ok, vai ser igual, aí você divide aqui, ok, pela temperatura, então du sobre T, então vai ser CV0 dt sobre T, mais, aqui você tem, é um gás ideal, ok, então R dV sobre dt, né, PDV é igual a R, T, não, desculpa, P é igual a RT sobre V, então dá RdV sobre V, ok? Mas essas aqui são aquelas expressões, ok? De uma variaçãozinha, e aí depois, de um estado 1 a um estado 2, vocês vão calcular a integral, ok? Então, como eu falei, tem várias maneiras de calcular, eu não mostrei nenhuma das duas outras, em geral, ok? O que a gente faz é supor que esse CV0, ele é constante, ok? Eu não vou colocar problemas com CV0. Eu acho que não. Se eu colocar, então eu vou explicar como fazer, ok? Então, o CV0, ele pode ser calculado. O CV0 é constante, ok? Na faixa de temperatura, ok? Que vai trabalhar aqui, CV0 aproximadamente constante, ok? Depende da temperatura, né? CV0. Mas aí, se você está trabalhando T1 e T2, ok? Que são relativamente T1 e T2, que não são muito grandes, então CV0 vai variar pouco, se considerar ele constante, tira da integral, e aí você vai ter que é CV0 log de T2 sobre T1, ok? Aqui, o R é uma constante, então você tira ele da integral, ok? E aí você vai ter R log de V2 sobre V1, ok? A segunda maneira, desculpe, de calcular aqui é uma expressão CV0 nessa faixa de temperatura, ok? Que é eu não me lembro exatamente se os coeficientes são essas, mas é A mais B ao quadrado θ mais C ao cubo, não, desculpa, mais B θ mais C θ ao quadrado, mais, e esses coeficientes aqui são tabelados, ok? E θ é a temperatura
dividido por... É uma temperatura normalizada, vamos dizer, ok? Então, é dado lá no... Ok? Então, vocês podem fazer isso aqui nas tabelas. Vocês têm A, B para cada sistema, para essa faixa de temperatura. E o terceiro é realmente integrar, ok? Mas a gente vai fazer isso aqui. Isso vale também para CP0, ok? Então, do outro lado, é a mesma coisa, ok? Então, vocês têm como calcular aqui uma variação de entropia, ok? Conhecendo as temperaturas e volumes específicos inicial e final, tá certo? Para uma substância pura. Vamos lá para... sim, pronto, está escrito aqui, né? É uma constante que aqui não depende de θ, C1 θ, com θ é igual à temperatura em Kelvin dividido por 1000, ok? Então, aproximação aqui constante, que é o que a gente vai fazer em geral, ok? Então, vai. E essa daqui eu nem vou comentar porque é um uso da entropia padrão, ok? Ok, então vamos lá. A mistura, ok? Então, a gente tem aqui CI, que é a massa fracional, e aqui o número de mol, né? Fracional na mistura. Então, a gente tem componente I, a gente tem aqui MI é igual a MI, e a gente tem a mistura, ok? Então, relembrando aquelas definições. Então, vocês têm que usar essa aqui, porque... inclusive, vocês podem sempre comparar as unidades desse lado com as unidades desse, ok? A massa molar da mistura a gente já viu. E aqui, a mistura, ela vai ter uma calor específico. Aqui é para gás ideal, né? Gás ideal. Ok? A gente usa aqui CV0 da mistura, ok? Então, uma mistura de gás ideal é um gás ideal, tá certo? E aí, a gente vai definir ele da seguinte maneira. Então, é CI, ou seja, é uma soma ponderada, ok? Estou procurando minhas palavras, dos calores específicos, ok? Dos componentes, né? Das substâncias que compõem, ok? Então, você vai ter C1, CV01, da primeira substância, mais C2, CV02, a segunda, etc., etc., tá certo? Então, é ponderada porque você não vai fazer simplesmente que é a soma do CV0, obviamente, ok? Porque isso aqui não faz sentido, porque se você tem, por exemplo, 99% de CO2 e 1% de oxigênio, você não vai contar com a mesma importância, ok? O calor específico do nitrogênio e o calor específico do... Não, desculpe, eu falei de CO2, né? Enfim, aí você tem que misturar, você tem que multiplicar cada calor específico pela sua composição aqui, né? Fracional, ok? Não, eu acho que eu vou deixar aqui, né? Que é diferente. Essa aqui não tem nenhum... Desculpa, é V, CV. Isso não tem nenhum significado, tá certo? Isso não, a somar não faz sentido. Então, você tem que... Isso aqui é uma probabilidade, de uma certa maneira, ok? Mesma coisa para CP0 da mistura, ok? E o R da mistura, ok? Você vai ter um R, então você vai poder escrever P da mistura vezes V da mistura é igual a R mistura, ok? T, ok? Da mistura. Mas aí, normalmente, a gente coloca todos eles à mesma temperatura. Está no equilíbrio, ok? Com o seu sistema. E aí vai ser T da mistura, ok? Eu posso até colocar... Bom, eu vou descarregar aqui para deixar claro o que é a mistura, tá certo? Então, o que é isso? É uma constante desse gás ideal, que é uma mistura de gás ideais, ok? Então, como é que ele é definido? Ele é definido como a soma, ok? Da mesma maneira, eu vou dizer que não faz sentido somar as constantes a constante de cada substância, né? Obviamente que você vai ter que
ponderar, ou seja, multiplicar pela probabilidade respectiva. Esse aqui se mostra rigorosamente, ok? Mas não vou fazer isso aqui. Aqui só temos a definição, ok? Você pode escrever isso aqui, demonstrar que é isso, mas você vai escrever. Oh, rapaz, é tudo que eu fiz até agora. Então, são 14 horas, sim. Só deixo